Não tô conseguindo passar a luz aí, ó. Olá, olá, boa tarde, boa noite. Estamos quase, entrando na noite aí. Sejam bem-vindos no nosso canal Espiritismo com Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro. Nós vamos ler aqui hoje uma parte do livro do Eliseu Ringonati. Estamos fazendo Espiritismo aplicado. É uma porta de entrada para quem tem interesse em conhecer, a parte do Espiritismo. E se você acompanhar esse livro, você vai ver que o resumo dele é muito bom, muito interessante e explica simples e fácil. Então, nós estamos aqui fazendo a leitura, discutindo sobre o livro, para que as pessoas em casa também possam, assim, quem tem interesse, às vezes quem já conhece. Então, a gente trocar essa ideia. É isso aí, a gente pede para que vocês possam dar o seu like, dar o seu joinha, aí para que o canal possa crescer, ir para mais pessoas. E né, é importante com que você compartilhe, porque outra pessoa vai poder também ter acesso a isso. Às vezes a pessoa não sabe, não conhece, não tem uma ideia do que procurar e está procurando algo para se apoiar, para se ajudar. E nós temos o Espiritismo como o nosso consolador. Então, é isso. Busque ajudar, busque estender a mão. Um compartilhamento que você faz pode vir assim a ser uma salvação para alguém. Né? Eu estou aqui com a minha amiga Débora. Muito boa noite, Débora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Marco. Boa noite, amigos do canal Espiritismo com Cristo, amigos do Centro Espírita Cristão. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Mas essa semana, agora aqui, depois dos adventos da Páscoa, né? Sempre muito reconfortante estar aqui com vocês, né? Na leitura do livro do Ringonati. É um livro excelente para vocês, novamente, quem está começando e quer entender um pouco mais sobre o Espiritismo, né? Lembrando que nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão e nós estamos aqui falando sobre o sofrimento. Então, viemos agora aqui já alguns capítulos falando sobre o tipo de sofrimento, o que é o sofrimento, e estamos dando continuidade. Então, como a gente sempre faz, no início de cada trabalho, nós fazemos uma prece. Então, nesse momento, onde você estiver, seja possível vocês fecharem os olhos e iluminando tudo à sua volta, iluminando cada ambiente, tudo que estiver ao seu alcance, imaginando nesse momento a presença do Cristo, a imagem dele chegando até você com um olhar sereno, o semblante do Cristo calmo. Nesse momento, ele abre os braços, olha para você e você é acolhido nos braços dele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Conseguimos chegar até esse dia, essa hora, esse momento e preparamos para que possamos fazer essa leitura em paz e, acima de tudo, que nos deu esclarecimento, nos deu entendimento sobre tudo que vamos ler. Então, é uma estrutura que é feita e uma elevação. Você eleva assim a vibração do ambiente, você eleva assim o pensamento das pessoas, todas que estão em volta, porque dessa forma fica mais leve para todos, fica muito mais fácil e essa é uma prática que você deve levar para a vida, porque tudo que você fizer,
que você tiver essa intenção de elevar assim a vibração, fazendo uma prece, convidando os irmãos de luz, convidando Jesus, convidando a si próprio para que você se veja numa esfera mais alta, então você simplesmente vai criar isso. Você, com as suas próprias palavras, com seus pensamentos, com a sua mente, então você vai estar assim positivo, você vai estar assim uma pessoa forte e, acima de tudo, pronta para que a vida ela possa ser mais leve, mais suave e todo o trabalho que precisa ser feito, ele seja feito de uma forma respeitosa, de uma forma honrosa, de uma forma que você se orgulhe, que você olhe e que você tenha discernimento, não tenha medo, não se apavore com as situações e que você, entendendo todo esse conteúdo que nós estamos aqui passando, você vai olhar para a situação e você vai lembrar de alguma coisa que você leu, de alguma coisa que você aprendeu e você vai saber direcionar aí a sua atitude naquele momento, vai saber direcionar as suas palavras, vai saber direcionar o seu pensamento, vai saber conduzir as pessoas, conduzir o ambiente e que você vai se tornar aí luz no caminho. As pessoas que estão caminhando com você, elas precisam de você. Então, por que você não se tornar a sua melhor versão? É isso Perfeito. aí. Acho que é o que todo mundo espera, né? Então vamos lá. Dando continuidade, nós vamos começar o processo de reajustamento. Agora que conhecemos o porquê do sofrimento, não há mais razões para exclamarmos num gesto de revolta: nasci para sofrer. Não, ninguém nasce para sofrer. Sofremos sim para colher o mal que semeamos. Por conseguinte, quem sofre deve exclamar: sofro para reajustar-me. O sofrimento, no fundo, não é nada mais, nada menos do que um processo de reajuste. Sofrendo, anulamos os maus efeitos da lei de choque de retorno. Uma vez que movimentamos contra nós pelos maus atos praticados e se estacionarmos à margem do progresso espiritual, isto é, formos indiferentes, o sofrimento nos estimulará a caminhar como esporas e a cicatarmos-nos na paramarcha. O sofrimento, corrigindo os erros de pretérito, prepara nossa alma para a bondade, para o sentimento da fraternidade, que devemos manter para com todos, e também é a porta pela qual ingressaremos nos planos enobrecidos do universo. Com todo esse preparo e esse ingresso dependerão da aplicação que dermos à nossa presente reencarnação e da maneira pela qual suportamos o sofrimento. Se com resignação, o resultado será um; se com revolta, o resultado será outro. Diminuiremos ou aumentaremos o nosso sofrimento segundo o nosso procedimento. Eu vou continuar para o próximo para fazer mais sentido, tá? Isso. A luta contra o sofrimento. Não é proibido lutar contra o sofrimento. E olhando para o passado, vemos a luta ingente que o homem travou para deixar de sofrer. Dessa luta contra o sofrimento origina-se o progresso. No terreno material, é a multiplicação das comodidades da vida e o procurar o máximo de rendimento como o mínimo de esforços. No terreno moral, é a consecução da virtude, da compreensão mútua, da fraternidade restrita, enfim, da extirpação da ignorância. E quando tivermos acabado com a ignorância das coisas espirituais, em que jaz a maioria da humanidade, teremos dado um passo decisivo para banirmos o sofrimento da face da terra. Se você... Falta só um pedacinho. Diante do sofrimento alheio, não nos arvoremos em juízes. Como espíritas, sabemos perfeitamente qual a origem do sofrimento. Entretanto, deparando-se-nos um sofredor, procuremos balsamizar-lhes as feridas, confortá-lo, tudo fazer para amenizar-lhe o sofrimento. Jamais lhe atiremos na face e dizer-lhe que lhe sofre porque merece. Aqueles que lamentam e sofrem ou clamam por socorro. Não têm forças para livrarem-se sozinhos dos abismos do sofrimento.
É nosso dever estender-lhes a mão consoladora, ainda que o grande e supremo modelo a seguir é Jesus. Jesus sabia perfeitamente que os sofredores que o procuravam eram espíritos em resgate dos males praticados no passado. No entanto, nunca os censurou, nem os reprovou pela maldade antiga, causa dos seus sofrimentos no momento. Procurava amigamente auxiliá-los, ampará-los, confortá-los, curá-los e redimi-los. E quando um sofredor queria ajoelhar-se aos seus pés para agradecer-lhe a graça recebida, Jesus o advertia com essas palavras: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, só complementando com aquilo que nós dissemos nos episódios anteriores sobre a importância do buscar. Buscai e achareis. A gente entende que muito a gente não consegue passar sozinho, mas se a gente não buscar a Cristo, se a gente não buscar a ajuda, até este irmão que foi atrás do Cristo, que buscou pelo Cristo, ele ainda buscou. Porque senão a gente fica naquela anedonia, a gente fica naquela, parado no tempo, a gente não vai evoluir nunca. E a gente sempre cresce pelo amor ou pela dor. O sofrimento também é uma forma de fazer a gente evoluir. Pronto, agora pode vender seu peixe, Marcão. É o sofrimento, né? Nós entendemos isso vai ser um grande adianto na nossa vida, na nossa encarnação. A vida que nós temos hoje, ela é uma colheita. E aí a gente acaba não prestando atenção. Colhemos os frutos que plantamos algum tempo, em algum momento, né? Ora nessa encarnação, ora em outra encarnação. Simplesmente uma colheita. Junto com essa colheita, um novo plantio. Estamos plantando para momentos vindouros. Então, essa observação, ela é de extrema importância, mas como muitas vezes estamos em carne e não nos atentamos, porque estamos nas correria do dia a dia, nos pensamentos acelerados, e deixamos de parar e observar e buscar assim um discernimento, um entendimento maior, uma meditação, uma reflexão. E aí nós chegaríamos em algum lugar, e com certeza num lugar mais tranquilo, num lugar de paz. Por quê? Porque nós acalmamos a nossa mente para que possamos absorver ali algo de equilíbrio, algo de entendimento, não algo que você passou por cima e nem viu, e continuou, e agindo da mesma forma, vivendo freneticamente, como você vive todos os dias, recebendo os frutos de tudo que você faz e achando que aqueles frutos estão amargos, que aqueles frutos eles não são bons, que não tem assim uma boa colheita. Incrível. Incrível. Mas quando você se põe a executar as coisas que precisam ser executadas e que, acima de tudo, você olha para si mesmo, se avalia com uma nova perspectiva, com um novo olhar, pensando
se eu estou realmente caminhando a passos largos, se eu estou caminhando na estrada para que essa estrada ela possa ser cada vez mais florida, eu preciso plantar flores, eu preciso plantar beleza, eu preciso plantar luz. Mas essa luz, ela precisa partir de alguém. Ah, não adianta eu fazer porque eu estou a caminho e não vou ver. Não tem problema. O detalhe não está naquilo que está ficando. O detalhe está naquilo que você teve a capacidade de fazer. Se nós vamos ser reconhecidos pelas nossas obras, a obra vai ficar. E muitos outros que vão vir vão estar assim num caminho mais florido. E não porque eles fizeram, mas sim porque alguém compreendeu e deixou com que esse caminho ficasse melhor, mais florido, mais leve. E, acima de tudo, entender que Deus é perfeito e que em algum momento você também passou por um caminho que talvez em outros momentos fosse mais espinhoso. E que alguém também ali ajudou a suavizar, ajudou a embelezar, a florescer. E aí nós tiramos um pouco do nosso egoísmo, um pouco de olhar para o nosso umbigo e achar que realmente é só ele que importa. Então nós vamos nos aliviar do nosso próprio sofrimento que impomos para nós. Porque a imposição de tudo isso é nossa. Nós exatamente somos os nossos próprios algozes. E não adianta nós queremos colocar isso para que possa ser assim visto por outras pessoas como uma outra coisa. Como um problema espiritual, como um problema físico de uma outra pessoa que me provocou, uma outra pessoa que me fez, eu fiz porque o fulano mereceu, ou não. Simplesmente porque nós exatamente não buscamos a entender o princípio de tudo. Que o princípio somos nós. Nós, a partir de que iniciamos aqui a nossa jornada na Terra, nós estamos aqui para que nós possamos deixar um mundo melhor. E esse mundo, ele é coletivo e é para todos. Mas nós estamos falando do sofrimento ao longo do caminho. Eu vou contar uma história que é simples, mas que ela serve para que a gente lembre disso em alguns momentos da vida. Como a Débora estava dizendo, não pedir ajuda, mas sim ir buscar essa ajuda. Isso faz parte da humildade. Agora, como fazer isso? Ao longo do caminho, ao longo do processo, né? Existe uma coisa que diz assim: antes de existir GPS aqui no plano físico, já existia no plano espiritual. Mas as pessoas não entendem. Aqui no plano físico você tem um carro, você tem ali o GPS, você entra dentro do carro, até você pode desconfiar que tem ali aquele GPS. E aquele GPS ele vai traçar uma rota para você ir para algum lugar. Mas talvez você nem saiba disso. Então aquele aparelho é inútil para você. Mas ele está ali. Ele faz parte do carro. Ele está dentro do contexto geral ali onde você está. Às vezes você até sabe que ele existe. Mas precisa de um ato seu. Precisa de você ir ali
e apertar um botãozinho e ligar. E acima de tudo, você colocar a rota que você quer fazer, aonde você quer chegar. E aí tá tudo bem. Você vai ser guiado. Mas se você nem fizer isso, o que vai acontecer? Você vai sair dirigindo sozinho. Simples. E aí, aonde você chegar, é válido para você. Mesmo que você não saiba onde você chegou, o que você está fazendo ali. Então, muitas vezes a gente se encontra em situações que a gente não sabe porque está sofrendo, o que está acontecendo, porque isso, porque aquilo, mas os porquês estão nisso. Estão dentro disso. Agora, ao contrário é verdadeiro. Se você pode ser guiado, no plano espiritual nós temos os nossos guias, os nossos protetores e os nossos simpatizantes. Você vê, guia, protetor, simpatizantes, é o nosso GPS. E nós, assim, vamos nos direcionar a eles e nos colocar assim como humildes espíritos aprendizados, que estão prontos para o aprendizado, e deixar com que eles possam assim também atuar do jeito que eles necessitam, porque é um trabalho que eles estão fazendo também. Nada é de graça, é tudo uma cadeia, um na sequência do outro. Então, eles também precisam e necessitam fazer o trabalho deles. Eles ficam ali do lado esperando que você dê uma oportunidade para que ele possa também trabalhar. E aí passa a vida inteira, você não faz. E aí, quando você se coloca assim, como um aprendiz, e entende que não é você que vai assim ensinar toda a lição para o mundo, para todos, aí você se põe com o seu coração humilde e manso. E aí você sabe que você tem ali o seu guia e você pode estar ali contando com ele. Você tem ali o seu protetor, ele está ali. Você tem os irmãos de luz simpatizantes que estão ali exatamente para fazer esse trabalho. E eles vão, assim, estar com você, te intuindo, te orientando, mostrando o melhor caminho. Mas você precisa estar com o coração limpo, querer. Porque não adianta eles intuir e tal, e você joga a sua energia lá embaixo. Ao invés de você estar falando sobre o Evangelho, você está falando sobre uma outra coisa que não tem nada a ver. Ao invés de você estar falando sobre um assunto evolutivo, você está falando de desastre, de morte, de outras coisas que são de uma parte vibratória mais baixa. Eles não conseguem chegar a essa parte dessa vibração muito rasteira, muito lá embaixo. Porque eles já passaram por tudo que nós passamos e eles estão num outro patamar, num cargo lá no plano espiritual, trabalhando de lá com os irmãos aqui. E eles se dispõem a fazer isso porque eles sabem o quanto é penoso estar aqui. O quanto é desafiador nós estarmos aqui e decifrarmos tudo isso que nós estamos falando aqui. Então você tem que decifrar tudo isso e colocar assim você num nível que você dá a entender e, acima de tudo, fala, eu quero. E aí você toma posse daquilo que é seu. Não é você pedir, implorar, não.
Já foi te dado, já está aí. É só você usar. É só você entrar no carro e apertar lá, porque o aparelho está lá para funcionar. E ele precisa funcionar, porque senão estraga também. Então, o irmão precisa trabalhar, porque senão é em vão ali o trabalho dele. Então, você chegar e se pôr ali, humilde, leve, suave, dizendo, eu quero, me conduz. E ele vai te levando, e ele vai te mostrando o melhor caminho, e você vai seguindo, e você vai vendo que as coisas que acontecia antes, que você não achava que eram tão boas, vão deixando de acontecer. As coisas que quando não são tão boas, acontece, você já acha uma solução mais rápido, mais fácil, você não fica preso naquilo, você se desvencilha daquilo, você rapidamente consegue assim mudar e sair dali, daquele momento e acima de tudo, com o presente que você ganhou, que é o presente do aprendizado. Porque você estava presente no momento ali, viu a situação, aprendeu com ela, saiu rápido e já continuou. Então isso é muito importante. E isso não tem preço, isso tem um valor assim muito grande e não é ensinado assim nas escolas, às vezes nos lares mesmo. Hoje em dia, como eu disse, às vezes as pessoas não têm tempo nem para elas mesmas. Quem dirá para que possam exatamente se dedicar a um outro espírito que foi assim destinado a estar com ela, a participar com ela, a viver com ela, a ensinar e aprender. Exatamente. Eu quero dizer aqui, até para a gente já ir caminhando para a finalização, quando se trata de sofrimento, as pessoas que procuram a casa espírita, né? As pessoas que vão ao centro espírita, 99% das pessoas que vão para o centro, elas vão pela dor. Elas vão porque estão sofrendo, né? E quando elas chegam ao centro espírita, elas muitas vezes estão sofrendo assim um nível de sofrimento muito, muito grande. E o que a gente pode fazer por essa pessoa que chega numa casa espírita e que está sofrendo muito? Acolher. E dentro da casa, a gente tem diversos trabalhos, diversas assistências que vão fazer com que esse sofrimento diminua. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, logo que a pessoa chega, né? A gente tem a palestra. Então, o que é a palestra, né? A palestra, ela sempre é uma palavra edificante, né? Um tema edificante. A palestra, muitas vezes proferida ali pelo trabalhador, que também às vezes é médium, é uma palavra que muitas vezes a pessoa está precisando ouvir. Aquela palavra que a pessoa vai ouvir naquele momento vai acolher, vai trazer sentimentos bons, vai despertar interesse, vai acalorar aquela frieza do momento do sofrimento, né? E isso vai preparar ela para o próximo momento, que são os passes, né? Então, por exemplo, na câmara de passe, que ocorre logo após a palestra, ela vai receber o principal passe, que também é um tratamento para amenizar o sofrimento, que é a troca de energias, né? Então, vai ser o quê? A pessoa recebe o fluido universal e a gente retira aquele fluido desgastado, né? Aquele fluido pesado que a pessoa está carregando, imbuído de sofrimento, para aliviar os sintomas que ela está sentindo. Dentro da casa, quando a pessoa vem, ela passa ali por um atendimento fraterno, que é uma conversa,
para entender o momento que a pessoa está vivendo, para entender qual tipo de sofrimento que a pessoa está tendo, por que ela está sofrendo, se é uma depressão, se é um problema de ansiedade, se é um problema de uma perda de um ente, se é um problema de um conflito familiar, se é um conflito de relacionamento. Então a gente tenta entender qual é o momento que a pessoa está vivendo, né? E aí depois para encaminhar ela para um tratamento. E esse tratamento médico espiritual que a gente chama é justamente para quê? É a oração, é o amor, é a caridade que a gente trabalha em cima do espírito da pessoa, né? Que a gente vai ensinar ali a pessoa as ferramentas necessárias para ela lidar com aquele sofrimento, né? Isso sem falar da questão da desobsessão, que aí precisaria de vários episódios só para a gente explicar a questão da desobsessão, da obsessão em relação ao sofrimento. Mas é dentro da casa espírita que a gente vai ter ali a luta pelo sofrimento, né? As ferramentas para o sofrimento. E isso é buscar realmente a ajuda. É você buscar a ajuda, porque esse processo todo se faz necessário para que você mesmo seja, assim, o desobsessor de você mesmo. Exatamente. Por quê? Por que você está sofrendo? Porque você está ali nas linhas mais baixas de vibração. E todo esse trabalho de acolhimento, sair da tristeza, sair daquela situação que você se encontra melancólica e tudo, simplesmente através de oração. Se você estivesse lá na sua casa, sentisse isso e começasse a orar todos os dias, todas as horas, freasse sua língua e não falasse palavras de baixo calão, não falasse coisas negativas, ruins, trocasse seu vocabulário por um vocabulário melhor, evolutivo, um vocabulário assim de luz, e que nós sempre nas nossas orações pedimos que as nossas palavras possam ser luz no caminho. Então você exatamente seria o desobsessor. Sabe por quê? Porque todas as influências espirituais, elas estão nas linhas mais baixas. Agora, as influências espirituais que estão nas linhas mais altas são as influências espirituais que te levam à luz, que te levam ao alívio, que te levam ao consolo, que te leva assim a conseguir dar passos mais largos. Então precisa acontecer tudo isso. E aí você entendendo isso, você mesmo aí na sua casa, onde você estiver, você pode fazer assim uma oração, fechar os olhos, enxergar o rosto de Cristo, enxergar o rosto dos irmãos de luz. Você ter perdido um ente querido, você não vê como um sofrimento, vê como uma pessoa que passou por você, passou pela sua vida e que você teve a honra de conviver com ela e que agora ela já resolveu a encarnação dela e que ela já partiu e que na sequência você não sabe quando, mas uma hora você também vai e que você, quando for, já também resolveu aqui o que precisava ser resolvido e que você está indo. E quando você for, também você vai tranquilo, calmo, numa boa, porque você sabe que é uma passagem, você está consciente que você precisava assim ajustar algumas coisas e o ajuste foi feito e você seguiu. Então, por que é que você vai querer ficar se você entendeu que você precisa seguir? Então, não tem sentido. Agora, quando você, às vezes, nós falamos, você ignora o conhecimento, ignora o entendimento ou ignora tudo isso querendo que as coisas sejam diferentes, e aí a gente passa a sofrer. Aí entra no sofrimento. Exatamente. Por quê? Para a gente finalizar, aceitando ou não, querendo ou não, entendendo ou não, as coisas estão acontecendo e nós precisamos abrir os olhos e enxergar. Não vai ter outro caminho, não vai ter outro jeito se nós não formos assim fiéis a nós mesmos. É isso, então. E para encerrar, a reforma íntima, evangelho no lar, igual nós fazemos aqui nas segundas 18.
A água fluidificada também são ferramentas. Os cursos, né? O estudo Isso. do evangelho, o estudo do livro, tudo isso são ferramentas de aprendizado, de evolução, para a gente ter uma melhora na nossa vibração. E uma melhora na nossa vibração significa mudarmos a faixa vibracional e aliviarmos nosso sofrimento. É isso. É isso aí. Então, vamos agradecer por tudo que nós falamos hoje, por tudo que podemos entender hoje e que exatamente os nossos irmãos em casa também possam se sentir assim melhor, aliviado. E Cristo disse: venha a mim todos aqueles que estão cansados, que estão oprimidos. Então, meus irmãos, tá aí o remédio, tá aí a cura, e o sofrimento, ele não existe. Existe uma oportunidade para que a gente possa assim nos refazer, fazer os ajustes que é necessário. Se você não fizer agora, vai ser depois, amanhã ou depois. Então, é melhor a gente se adiantar e fazer o que tem que ser feito logo para resolvermos tudo. É isso aí. Vamos agradecer com uma oração também por tudo que foi feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade. Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Se você está sofrendo, busque ajuda médica, psicológica e espiritual. Ok? É isso aí. Não tem por onde você não melhorar. Não tem como você não se curar. Busque ajuda. Busque ajuda que os céus te ajudará. Fica com Deus e até a semana que vem. Obrigado, Débora. Obrigado, Marco. Nos veremos. Não se esqueça que dia 26 de abril tem a Noite da Pizza. E dia 1º de maio, psicografia, reunião aberta. Se você nunca viu, quiser vir conhecer, será um prazer te receber. Até mais.